Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso ou incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Amém. Graças a Deus por esta palavra. Vamos orar. Vamos orar pelos irmãos que não puderam estar conosco esta noite, família ainda do Luiz Fernando, a mãe do Luiz Fernando. Vamos orar também pelo seu José Adelino, pela dona Corina e também pelo Adalgiso João da Silva, que vai fazer uma cirurgia. Vamos orar por essas pessoas, colocando nas mãos do Senhor e crendo que Deus está no controle de toda a vida. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor. Confiamos na tua palavra, confiamos na paz do teu Espírito que invade o nosso coração e cerca a nossa alma com alegria. Deus amado, nós estamos aqui esta noite para te adorar. Reunimos-nos em nome de Jesus com alegria diante do Senhor, da tua palavra maravilhosa. Senhor amado, nós colocamos essas pessoas, todas elas, que foram mencionadas esta noite, nas tuas mãos. Tu sabes, Senhor, aqueles que vão fazer uma cirurgia, tu sabes aqueles que estão ainda contaminados pelo Covid, aqueles, ó Deus, que têm uma enfermidade, aqueles que têm um problema de saúde. Tu conheces o coração e a situação de cada pessoa. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que mencionamos esta noite, para que o toque do teu Espírito Santo, a graça salvadora e curadora do Senhor, esteja atingindo, tocando, transformando cada uma dessas pessoas. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para abençoar os irmãos que estão de viagem, aqueles que não puderam estar conosco esta noite. Tu conheces a situação de cada um. Pedimos a graça e a unção do Senhor sobre todos. Deus amado, venha falar conosco na tua palavra esta noite, que a tua palavra venha transformar a vida de cada pessoa, para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre a necessidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Esse texto nos traz algumas questões fundamentais para a nossa fé.
E é interessante porque ele começa falando da identidade do Senhor, a identidade de Cristo. Quem é o Senhor? Isso é fundamental. Isto é a base da nossa fé. Nós temos todos nós, temos que estar muito bem resolvidos, muito bem conscientes, muito bem instruídos sobre quem é Jesus, quem é o Senhor. A identidade do Senhor precisa estar cravada na nossa alma, precisa estar viva na nossa consciência, porque o Senhor é o centro de todo o universo, o Senhor é o centro de toda a história, o Senhor é o centro de toda a vida. A Bíblia toda fala de Jesus, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Jesus está, ora escondido, ora plenamente revelado, ora tipificado, ora concretizado no relato das Escrituras. Tudo na Bíblia fala sobre Jesus. Ele está em Gênesis, ele está em Êxodo, ele está em Levítico, ele está em Números, ele está em Deuteronômio, ele está em todos os livros do Antigo Testamento, ele está em todos os livros do Novo Testamento. Jesus é o centro da revelação de Deus. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da existência das coisas criadas. Jesus é o centro de tudo. Então é importante sabermos quem é o Senhor. Em cada passo das Escrituras, um aspecto de Jesus é revelado. Nesse texto em particular que nós lemos, é interessante porque o verso 1 nos revela Cristo de uma forma que talvez nós não esperássemos vê-lo revelado nas Escrituras. A titulação que se dá a Jesus é interessante. Ele é chamado de apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo. Sumo sacerdote é um título mais comum dado a Jesus, mas apóstolo é interessante, porque a gente, quando pensa em apóstolo, pensa nos 12 apóstolos. Quando pensa em apóstolo, nós pensamos nos dons dados à igreja. Ele deu uns para apóstolo, outros para... Mas quando se fala de Jesus como o apóstolo, é algo que precisamos parar para pensar. Ele é o apóstolo. E isso é muito importante, porque aqui Cristo é apresentado a partir da sua missão. Apóstolo, o que é apóstolo? Bom, talvez as pessoas captaram esse título do apóstolo e deram outras conotações na igreja moderna. Mas na realidade, a bem da verdade, a palavra apóstolo, no grego, significa aquele que foi enviado. Apóstolo é o enviado, apóstolo é o mensageiro, é aquele que tem uma mensagem, é aquele que foi enviado com uma missão e que traz nesta missão uma mensagem. Então Cristo é o enviado para nós, Cristo é o mensageiro. Ele foi enviado com uma mensagem
para nós, seres humanos. Ele é enviado a nós, não foi enviado aos anjos, não foi enviado a outros seres, aos animais, ele é enviado aos seres humanos. E ele é enviado com uma mensagem, por isso ele é apóstolo. Ele vem com uma missão e com uma mensagem. Mas além de apóstolo, Cristo também é retratado nesse texto como sumo sacerdote. E aqui é interessante porque ele reúne em si a revelação de Deus como um todo. Porque como sumo sacerdote, nós nos lembramos da antiga aliança, quando havia o tabernáculo no deserto e posteriormente o templo em Jerusalém, havia o sistema sacerdotal de sacrifícios e havia o sumo sacerdote, que representava todos os sacerdotes. O sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. No Santos dos Santos tinha a Arca da Aliança de Deus. Dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma urna contendo o maná. Mas no Santo dos Santos ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios e fazia expiação pelo povo, para que o povo se tornasse aceitável diante de Deus. Então o sumo sacerdote era o elo, o sumo sacerdote era a ponte que ligava Deus ao ser humano, e que fazia o ser humano ser aceitável diante de Deus. E agora Cristo vem e vem revelado como o nosso sumo sacerdote, que era muito diferente de todos os outros sumos sacerdotes da história, porque eles eram temporários, porque eles ofereciam sacrifícios que não podiam na realidade expiar, não podiam na realidade apagar os pecados da humanidade, porque eles ofereciam sacrifícios repetidos, que precisavam constantemente de repetição, porque não tinham a eficácia eterna. Mas Jesus é o sumo sacerdote, que vem não para oferecer um sacrifício alheio, mas ele vem para oferecer a si mesmo como sacrifício. E oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, ele oferece um único sacrifício por toda a eternidade da história. Então, como apóstolo, nós somos remetidos à nova aliança, mas como sumo sacerdote, nós somos remetidos à antiga aliança. Cristo é o apóstolo enviado com uma mensagem para a humanidade, mas ele também é o sumo sacerdote que se oferece a si mesmo para purificar, santificar, tornar santa, apagar de uma vez por todas o pecado da humanidade. Então esse é o nosso Senhor, e precisamos ter muito claro isso. Cristo é aquele que nos purificou, Cristo é aquele que nos limpou, Cristo é aquele que nos lavou, que nos santificou como sacerdote, e é o mesmo Cristo que foi enviado a nós como mensageiro, trazendo a palavra. Nós temos aqui a palavra e a ação da palavra. Temos a mensagem do mensageiro
e temos a ação do mensageiro santificando a humanidade. Então, a partir da revelação da identidade de Cristo, nós devemos saber que há uma mensagem e que há uma ação. E daí somos levados ao texto que vai dizer repetidamente: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Verso 7 e verso 8, que lemos esta noite. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque há uma mensagem e porque há a ação desta mensagem, que é a santificação. Se hoje ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Eu quero me deter neste versículo, basicamente, esta noite. Porque aqui é importante notarmos algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de notar esta noite é que o Espírito Santo está num processo de falar. Ele está falando. Vejam vocês que ele não diz que o Espírito vai falar, ele não diz quando o Espírito Santo falar, ele diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito. Significa que o Espírito está falando, ele não vai falar, não há um quando ele falar, significa que ele está num processo de falar. Jesus também disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vejam que Jesus não disse: eu vou bater, ele disse: estou batendo. Ele também não disse: quando eu bater, ele disse: estou à porta e bato. Ele está batendo. Assim como o Espírito está falando. Então, é ponto pacífico que o Espírito Santo está falando. Esse é o primeiro elemento importante. Agora eu pergunto: como o Espírito Santo fala? Ele fala de várias maneiras. O Espírito está falando pela palavra. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, o Espírito Santo está falando pela palavra. A palavra não é uma palavra morta, não é uma palavra como um jornal que alguém escreveu e alguém leu. Não, esta palavra é viva e o Espírito fala pela palavra. Esta é uma forma do Espírito Santo falar. Não só pela palavra, o Espírito Santo também fala pelas circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias que nos rodeiam da vida é uma forma do Espírito Santo falar conosco. Tem gente orando para o Espírito Santo falar, mas não presta atenção que o Espírito Santo já está falando pelas próprias circunstâncias da vida. Por exemplo, uma moça que quer casar com um rapaz e fica orando: Senhor, Espírito Santo, fala para mim se é esse rapaz ou não é. Mas o rapaz já deu sinais para ela que não quer saber de Jesus, já deu sinais para ela que não tem uma boa índole, um bom caráter,
Já deu sinais para ela que não gosta de trabalhar, já deu sinais para ela que é meio estúpido com a mãe, que grita com a mãe, que briga em casa, que desrespeita os pais, e a pessoa está orando, fala se é ele ou não. A circunstância já está falando, filha, não é possível que seja ele. Ou alguém acha que vai casar com uma bruxa e acordar no outro dia da lua de mel com uma princesa. Alguém acha que vai casar com um estúpido e acordar no outro dia com um cavalheiro. Não existe isso. Os sinais já estão aí, já está dizendo. Esta é apenas uma circunstância. O Espírito fala nas circunstâncias. O Espírito Santo também fala no coração. Às vezes você não escuta uma voz, mas você sente a voz. Deus fala no teu coração, com uma convicção tão grande que você sabe que Ele falou. O Espírito fala pela palavra, fala pelas circunstâncias, fala no coração, às vezes fala em voz, no ouvido. Às vezes a gente ouve uma voz, realmente. O Espírito Santo pode falar em voz e você escutar uma voz. Às vezes o Espírito Santo fala através de pessoas para nós. Às vezes ele usa uma criança para falar. Nós estamos orando, Senhor, fala comigo. Uma palavra de uma criança, às vezes, naquele momento, é a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo usa o marido para falar com a esposa. Viu, esposas? Aleluia, glória a Deus. Escutei vários glórias a Deus aqui. Às vezes o Espírito Santo usa a esposa para falar com o marido. Às vezes o Espírito Santo usa um amigo. Às vezes o Espírito Santo usa o pastor. Às vezes o Espírito Santo usa uma pessoa que você nem conhece na rua. Às vezes o Espírito Santo faz coisas que a gente não imagina. Por exemplo, eu conheço pessoalmente um rapaz, um policial, e ele estava passando por uma dificuldade, e alguém um dia ligou, uma pessoa embriagada, Deus usa quem Ele quer, uma pessoa embriagada, ligou no 190 e podia cair para todos os policiais, caiu para aquele. E ele tinha uma mensagem de Deus para falar com aquele homem. Deus usa como Ele quer. Deus pode usar. O fato de Deus usar uma pessoa não significa que Deus está provando a conduta daquela pessoa. Deus usou Nabucodonosor na história. E Nabucodonosor era um rei pagão que servia a outros deuses. Deus usa como Ele quiser. O Espírito Santo pode falar através de uma profecia com alguém. Profecia, eu creio em profecias. Eu creio que o Espírito Santo pode dar uma palavra em línguas e alguém profetizar e traduzir para aquela pessoa uma profecia. Eu já vi isso acontecer e sei que acontece. O Espírito Santo pode fazer isso se Ele quiser. O Espírito Santo pode falar também através da natureza. Um animal, você vê um animal, um pássaro, e aquilo toca no teu coração e fala com você através de uma situação da natureza. Uma paisagem. O Espírito Santo pode falar pela pregação da palavra. Pode falar. Um pastor pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo falando com a igreja. O Espírito Santo pode falar através de um cântico. Que os irmãos estão cantando e de repente vem aquele cântico e perfura a alma. O Espírito Santo pode falar a partir da meditação. Alguém está meditando em casa e de repente o Espírito fala. Tem várias formas que o Espírito Santo pode falar. Várias. Mas cuidado. Cuidado, porque apesar do Espírito Santo falar pela palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, você precisa interpretar ela corretamente.
O Espírito fala pela palavra e a palavra é viva. Mas muitas vezes a pessoa lê a palavra, interpreta errado e diz: Deus falou comigo na palavra. Para que o Espírito fale na palavra, a palavra precisa ser interpretada corretamente. Porque senão a gente cria uma heresia a partir da palavra e diz que o Espírito Santo falou. Cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque apesar do Espírito Santo falar pelas circunstâncias, nem toda circunstância é uma voz do Espírito Santo para nós. Porque às vezes a circunstância é contrária, mas Deus está falando conosco outra coisa. Então não é sempre que a circunstância é a voz do Espírito Santo. Queria fazer uma coisa, não deu certo, pronto, o Espírito Santo está falando já que não é. Não, às vezes é apenas uma prova para você. Nem sempre a circunstância é a voz do Espírito Santo. Precisamos tomar cuidado, porque embora o Espírito Santo fale ao coração da gente e aos nossos ouvidos, nem tudo que vem ao nosso coração é a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Me deu uma raiva de uma pessoa, veio uma vontade de xingar aquela pessoa no meu coração, veio até uma palavra para eu falar para ela de ódio. Não é do Espírito Santo, é do seu coração. Não, senti no meu coração de ir lá e tirar tudo em pratos limpos. E se cheirar briga, eu desço a pancada mesmo. Senti de Deus, sentiu nada, sentiu da carne. Nem toda a voz que eu ouço no meu ouvido vem do Espírito Santo. O diabo também fala aos ouvidos. Precisamos tomar cuidado, porque embora o Espírito Santo possa falar através das pessoas, nem sempre o que as pessoas falam é Deus falando. Às vezes a pessoa te dá um conselho que até você gostaria realmente de ouvir aquele conselho, mas não é de Deus. É de Deus, falou, era aquilo que eu estava esperando mesmo. Às vezes a gente está esperando muito uma coisa, a gente quer muito uma coisa, e alguém vem e fala justamente aquilo que a gente quer ouvir, e a gente diz: Deus falou comigo, e não é Deus. Pode até ser o diabo. Nem tudo aquilo que as pessoas falam é Deus falando. Precisa tomar cuidado. E apesar do Espírito Santo falar pela natureza, nem tudo da natureza é a voz do Espírito Santo para nós, porque a natureza também está caída e degenerada. Apesar do Espírito Santo falar pela pregação da palavra, nem toda pregação é Deus falando, nem toda. Ah, mas ele usou versículos bíblicos para pregar. Sim, o diabo também usou versículos bíblicos para tentar Jesus. Então, nem toda a pregação, por isso eu digo para vocês, hoje nós temos uma gama muito grande de pregações na internet, facilidade de você ouvir, só digitar lá no Google lá, você vai encontrar bilhões de pregações. Cuidado! Tem que ter muito discernimento, porque nem toda a pregação falada em nome de Deus, com pulo, com grito, com choro, com versículo bíblico a rodo, nem toda a pregação é a voz do Espírito Santo. Que, aliás, eu acho que hoje uma das coisas que o inimigo mais fala é através das pregações. Então a pregação precisa estar centrada na palavra e precisa ser interpretada e julgada pela palavra. Precisa tomar cuidado, porque apesar do Espírito Santo falar por cânticos, nem todo cântico é a voz de Deus para nós. Tem cântico que exalta o homem no meio da igreja, não é a voz de Deus. E apesar do Espírito Santo falar na meditação, nem toda meditação leva a Deus. Então, fato é que o Espírito Santo está falando, mas nós precisamos discernir se é ou não é a voz do Espírito aquilo que nós estamos ouvindo. Mas Ele está falando. Isso carrega demais responsabilidade no nosso coração.
Agora, além do texto falar para nós, do Espírito Santo nos falando, ele também vai dizer algo interessante. Ele diz: se ouvirdes. Ou seja, a segunda questão importante aqui é que não só o Espírito Santo está falando, mas também nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando. E aí eu começo a me preocupar e perguntar: por quê? Porque pode ser que às vezes eu não consigo ouvir o que Deus está falando. E não é porque eu não ouvi que Ele não está falando. E aí eu começo a perguntar: por que a gente às vezes não consegue ouvir o Espírito Santo falar? Por quê? Se Ele está falando, por que eu não ouço às vezes? Várias coisas podem acontecer. Talvez eu não ouço o Espírito porque a minha atenção pode estar voltada para outras coisas e não para Deus. Então eu não escuto o Espírito Santo falando. Eu digo: Deus não fala comigo. Não fala, mas a minha atenção não está em Deus, está em outras coisas. Estou preocupado com o salário, estou preocupado com isso, com aquilo, com o outro, com conversar com um, com o outro, com o outro, com o outro, e não estou ouvindo o Espírito Santo falar. Talvez eu não ouça o Espírito Santo porque eu tenho tanto barulho dentro dos meus ouvidos, da minha cabeça, que eu não consigo escutar. Porque quando o barulho é muito alto, ele encobre outras coisas importantes. Uma vez mudou um vizinho na frente da minha casa, e a minha casa é construída assim, de frente, obviamente, para outra na rua, mas alguma coisa canaliza o som da casa da frente direto na minha casa, na área e dentro da sala. E mudou um vizinho e ele colocava músicas funk nos finais de semana, muito, mas muito alta, de frente para a minha casa. E o barulho era tão grande que a gente não conseguia fazer mais nada dentro de casa. Não dava nem para conversar, não dava para assistir nada na TV, não dava para ouvir nada, não dava para fazer nada. E alguém chamou a polícia, algumas vezes. E o tal vizinho invocou que era eu que tinha chamado a polícia. E veio tirar satisfação comigo. E eu disse: eu não chamei a polícia, mas ele não ficou convencido. E ele me fez algumas ameaças. E quando ele me fez algumas ameaças, eu dobrei o joelho e orei: Senhor, eu te peço, ou converte, ou manda embora daqui. Porque está complicado. Em 2 semanas ou 3, o caminhão da mudança parou na casa daquele homem, daqueles rapazes, e eles foram embora. Porque quando tem muito barulho, você não consegue ouvir outras coisas. Então, às vezes, a minha cabeça tem tanto barulho que eu não escuto o Espírito falando. Tem que desligar o som da nossa cabeça para ouvir Deus. Talvez eu não escuto, porque eu não tenho nem tempo para ficar ouvindo. Às vezes alguém quer falar e eu não tenho tempo para ouvir, mas depois a gente conversa. E assim, às vezes, com o Espírito Santo. Eu estou tão ocupado com tantas coisas, com tanta correria durante o dia, que eu não tenho tempo para parar, para ouvir. O Espírito Santo não fala enquanto eu estou correndo. Eu tenho que parar para ouvir. É claro, pode haver uma situação ou outra que seja uma exceção, mas via de regra, o Senhor fala quando eu estou parado para ouvir Ele falar. E às vezes eu não tenho tempo para ouvir Deus falar, porque afinal de contas eu tenho muita coisa para fazer. E não pensem vocês que a gente tem muita coisa para fazer porque a gente está na ativa do trabalho, porque quando a gente aposenta, a gente também não consegue tempo para ouvir. Se a gente não aprendeu a ouvir enquanto está na ativa da correria do dia a dia,
mesmo aposentado, você não consegue ouvir, porque você não encontra tempo mais. Talvez eu não escuto o Espírito falando, porque eu tenho a prática de querer mais falar do que ouvir. Aliás, as nossas orações, às vezes, nós ajoelhamos e começamos a orar e falamos, e dizemos, Senhor, fala comigo, e continuamos falando, e amém, Senhor, levantamos e acabou, saímos, fomos trabalhar. A gente não parou para ouvir. Às vezes o Espírito quer falar, está falando, mas eu não estou ouvindo, porque eu estou mais interessado em falar do que em ouvir. Aliás, é muito difícil conversar com pessoas que só querem falar e nunca querem ouvir. Talvez eu não estou ouvindo porque estou mais interessado em outras coisas que ouvir a voz do Espírito. Talvez eu não estou ouvindo porque eu não estou em sintonia com Deus. A metáfora do rádio é interessante. Por aqui, a gente agora não tem mais rádio praticamente, né? Mas por aqui estão passando ondas de rádio. Ondas. Então, o que faz um aparelho de rádio? Ele busca a sintonia. A onda está aqui, mas você não ouve. Quando você sintoniza onde está a onda, você ouve o que está falando. Então, o Espírito está falando, eu preciso estar sintonizado com Deus, senão eu não escuto a voz do Espírito. Talvez eu não escuto o Espírito porque eu estou buscando não as coisas de cima, mas as coisas de baixo só. E a Bíblia diz, buscai as coisas de cima. Se eu busco só as coisas de baixo, eu não escuto a voz do Espírito. O fato é que o Espírito Santo está falando, mas nem todos ouvem. Por isso se hoje, condicional, se hoje ouvirdes, se você conseguir ouvir, é preciso ouvir. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque ter ouvidos funcionando não significa necessariamente ouvir. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para que eu e você possamos ouvir o Espírito, nós precisamos estar com a nossa atenção voltada para Deus. E as coisas aqui na terra, elas não são por acaso. A manifestação da urgência das coisas, da correria, da loucura, da demanda das coisas é muito grande para distrair as pessoas, para elas não prestarem atenção em Deus. Por isso que a gente acorda segunda-feira já que nem um doido e vai dormir na sexta-feira já que nem um doido pensando na segunda-feira. Porque as coisas, elas são todas arquitetadas e construídas para que você não preste atenção em Deus. Para que você, e não pense vocês, não, quando eu ficar mais velho, eu sou novo ainda. Novo, a gente tem muita coisa para fazer. Quando eu ficar mais velho, se você não ouve Deus quando você é novo, você não ouve Deus quando você é mais velho. A gente tem que ensinar, inclusive as crianças a ouvir Deus. A gente precisa começar a aprender a ouvir Deus de criança. Não é ouvir Deus, aquela coisa que o povo fala por aí. Não, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus falou comigo que eu vou casar com não sei quem, Deus falou que eu vou morar lá em Nova York, num edifício. Não, isso aí é tudo besteira, não é isso aí. É ouvir a voz do Espírito mesmo, é diferente. Então a gente precisa estar com a atenção voltada para Deus. A gente precisa da prática de silenciar os barulhos da nossa mente, da nossa alma, parar. A coisa mais difícil que tem é parar. Como é difícil parar? Por que é difícil parar? Porque tudo em volta de nós é construído para não deixar você parar.
Via de regra, a gente só para quando está no hospital, ainda olha lá, porque mesmo no hospital a gente leva o celular e nem lá a gente para. E às vezes quando a gente vai parar no momento da morte só. Então, é necessário silenciar, parar. Irmãos, tem hora que a gente tem que desligar o celular. Eu vou falar isso para vocês, é importante que todos nós aprendamos isso. Tem hora que a gente tem que desligar o celular, desligar o WhatsApp, tem hora que tem que fazer isso. Não é só na hora de dormir, é na hora de parar para ouvir Deus. Temos que parar um pouco. Dá o cartão de crédito para a esposa, fala, vai comprar alguma coisa no shopping, para você parar. E depois a esposa faz a mesma coisa. Fala para o marido, vai pescar, deixa ela sozinha um pouco para parar para ouvir Deus. Precisamos dedicar tempo para ouvir Deus. Para ouvir Deus precisa de tempo. Nós precisamos parar e dizer, agora eu vou tirar um tempo. Eu quero ouvir o Senhor falando. Onde que está a sintonia? Onde está passando as ondas de rádios celestiais para eu conseguir sintonizar aquilo que Deus está falando? Nós precisamos exercitar, ouvir mais do que falar. Eu sei que às vezes a gente tem 1,5 milhão de palavras para falar durante o dia, e o sexo feminino tem 2.329.748 palavras para falar durante o dia, eu sei disso, mas nós precisamos aprender a ouvir mais do que falar em alguns momentos. Ouvir mais e falar menos. Tem até o ditado que diz, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Mas é verdade, às vezes a gente fala demais e não para ouvir. Precisamos parar, isso é um exercício. Homens, você tem que parar para ouvir a esposa um pouco. Esposa, você tem que parar para ouvir o marido um pouco. Não é só ficar reclamando dele, tem que parar para ouvir ele. Pais, vocês têm que parar para ouvir os filhos um pouco. Às vezes os pais reclamam que os filhos não ouvem os pais, mas os pais também nunca ouvem os filhos. Então a gente precisa ensinar com exemplo. Nós precisamos parar para ouvir, mas parar para ouvir uma criança? Sim, é da boca das crianças, dos pequeninos, que surge o perfeito louvor a Deus. Precisamos parar para ouvir as crianças, para que as crianças também aprendam a parar para ouvir a gente, para que todos possamos parar para ouvir Deus. Precisamos estar em sintonia com Ele, buscando as coisas de cima e enchendo o coração com as coisas de cima, não as coisas deste mundo. Último ponto, vocês já vão embora. Eu sei que estou falando demais para mim. Último ponto. A terceira questão importante aqui é que, além de termos que ouvir, que o Espírito está falando, mas nós precisamos ouvir. Agora, além de ouvir, o que fazemos quando a gente ouve? Porque, primeiro é saber o que ele está falando. Segundo é conseguir ouvir. Mas não para aí, porque tem gente que ouve e depois faz tudo errado. Conseguir ouvir. Conseguiu ouvir, agora o terceiro e último passo. Quando ouvimos, não podemos endurecer o coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E aqui é muito clara a ideia de que está em nós o endurecer o coração ou não. Se você ouvir hoje, não endureça, porque está em você a capacidade e a possibilidade de endurecer o coração para a voz do Espírito ou não. Você pode endurecer o teu coração,
para a voz do Espírito Santo e você pode não endurecer. Por isso ele disse que não devemos endurecer o coração. Aí eu começo a pensar, o que pode levar as pessoas, depois de ouvir a voz de Deus, a endurecer o coração ainda? O que pode levar? Várias coisas. Não daria para eu falar todas elas essa noite, mas algumas eu quero citar. Primeiro é o pecado. O pecado, se eu estou no pecado, posso ouvir a voz de Deus estando no pecado? Posso. Porque nesse aspecto a voz de Deus vem para me repreender e para me chamar ao arrependimento. Eu posso ouvir a voz de Deus estando no pecado. Mas, se eu estou no pecado e não quero abandonar o pecado, quando eu ouvir a voz de Deus, eu vou endurecer o meu coração. O texto diz no verso 13: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado é sempre um engano. Ele pode ser satisfatório para a carne, mas ele nunca deixa de ser um engano para a vida. Sempre é um engano. Por mais gostoso que eu ache o pecado, sempre ele será um engano para mim. Então ele está dizendo aqui que nenhum de nós devemos ser endurecidos pelo engano do pecado. Então o Espírito às vezes fala comigo. Por exemplo, numa pregação, o Espírito Santo fala e aponta um pecado que eu estou falando. Aí vem uma outra vozinha e diz assim: ih, o pastor já sabia, por isso que ele está falando, está jogando indireta para você. Aí eu pego aquilo e falo: pastor sem vergonha, fica falando do meu pecado lá no púlpito, jogando indireta para mim, endureço o meu coração e continuo fazendo o que eu estou fazendo de errado. Às vezes eu abro a palavra, estou lendo a palavra, alguma coisa fala comigo, aponta o meu pecado, eu digo: isso aqui é para minha esposa, ela deveria ler esse versículo, vou até mandar no WhatsApp para ela, abra a Bíblia em Mateus e leia que é Deus falando com você. Não, Deus está falando com você. Se você identificou alguma coisa que está errada e que você precisa mudar, o Espírito está falando com você. Não endureça o teu coração. Como que eu não endureço o meu coração quando o Espírito fala que eu estou em pecado? Eu devo, primeiro, reconhecer: Senhor, sou eu sou esse aí. Eu faço essa coisa de errado. Eu estou sendo esse. Segundo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero mudar. Perdoa o meu pecado e me dá força para me arrepender desse pecado e não fazer mais este pecado. Porque o que o Senhor espera de nós ao ouvir a voz dEle, quando estamos em pecado, é que nós nos arrependamos. O que é arrepender? Arrepender é mudar de atitude. Eu estava fazendo isso que está errado, ouvi a voz de Deus, mudei a atitude da minha vida. Não é fácil. Principalmente quando é um pecado que eu já venho praticando ele, já se tornou um pecado de estimação. Eu venho praticando ele há muitos anos na minha vida e ele me traz uma certa satisfação. Não é fácil, mas se eu tiver sinceridade no meu coração e desejo, Deus vai me dar força para abandonar o pecado. Então, quando você ouvir a voz do Espírito, tocou em uma coisa que você sabe que você está fazendo errado, não joga para outro, não arruma desculpa, não disfarça, não diga: não tenho tempo para pensar nisso agora. Não faça isso. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o teu coração, quebra o coração, diga: sou eu preciso mudar. Então o pecado pode, quando eu não quero mudar, ele pode endurecer o meu coração. E às vezes o endurecimento do coração é tão grande que depois eu não consigo mais amolecer o meu coração lá na frente. Por isso, se Deus fala com você hoje, é hoje que tem que mudar. Não é falar assim: não, isso aí eu estou tentando já, daqui a uns 5 anos eu vou pensar nesse assunto. Não, se fala hoje, é hoje que precisa resolver. Porque se eu endureço, é igual aconteceu com Esaú.
endureceu, depois não achou mais lugar de arrependimento. Eu não estou dizendo que Deus não te perdoa depois, mas às vezes eu não consigo mais dar lugar de arrependimento no meu coração para Deus. Então, se Deus falou hoje, é hoje. O pecado faz eu endurecer o meu coração. Outra coisa que me faz endurecer o coração é o desejo de não ouvir aquilo que eu estou ouvindo. Eu não queria ouvir isso, viu? Eu vi na mensagem, eu queria que o pastor pregasse, assim que eu vou sair daqui, que eu vou conseguir conquistar e tal. Agora vem aqui, prega uma mensagem de pecado, eu não queria ouvir isso. Então, isso faz eu endurecer meu coração. Outra coisa que me faz endurecer o coração é a incredulidade. Incredulidade. Deixar de acreditar, de ter fé. O verso 12, que nós lemos, diz assim, uma coisa muito séria. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, mau ou incrédulo, que se afaste do Deus vivo. É possível se afastar de Deus? O texto diz que é possível se afastar de Deus. E ele está falando com os irmãos, está falando com os do mundo, que os do mundo já não estão perto de Deus para se afastar. Ele está falando com o cristão. Está falando com a igreja. É possível se afastar de Deus quando tem-se um coração mau e incrédulo, ou seja, não crê mais, perde a fé. Isso vai fazer com que o meu coração se endureça para a voz do Espírito. Deus está falando, isso aqui é possível. Não acredito mais que seja possível. Não, nunca vi. Coração incrédulo. Deus pode curar a pessoa instantaneamente. Mas isso aí ficou lá para a época do Novo Testamento, que eu nunca vi acontecer, não é agora que vai acontecer. O coração começa a ficar incrédulo. Nós precisamos ter na mente que precisamos ter fé e confiar em Deus. Pode nunca ter acontecido antes, mas pode acontecer agora com você. Como tem uma coisa, o arrebatamento da igreja nunca aconteceu antes na história, mas vai acontecer. E pode acontecer hoje. Nós temos que crer nisso. Temos que crer. Temos que crer que Deus é amor, temos que crer que a palavra é a verdade, temos que crer que o Espírito Santo está conosco, temos que crer que um dia nós vamos morar com Cristo na glória, temos que crer que vivos estamos com o Senhor, mortos estamos partindo para o Senhor, temos que crer nisso, temos que ter fé nisso. Mas o pastor tal pecou e fez coisa errada, já estou desanimado com a igreja. Nós temos que crer que existe uma igreja santa, lavada, purificada no sangue do Cordeiro, que são os salvos em Cristo Jesus, que pertencem a essa igreja. Tem muito escândalo? Tem escândalo, mas o escândalo existe para que aqueles que são autênticos se manifestem. Então continue crendo no Senhor, mesmo que só veja problema para todo lado. Meu Deus, e o coronavírus vai matar a gente? Confie no Senhor. Se não for a hora de você partir dessa terra, meu irmão, não tem coronavírus que te leve daqui, não tem nada que te leva daqui. Nem câncer, nem nada. Agora, quando chegar a hora que Deus falar, filho, vou te chamar para a glória. Glória a Deus, aleluia, nada segura você aqui, nada vai segurar, todo mundo pode fazer uma corrente aí, tentar amarrar você, o governador diz daqui você não sai, o presidente diz não importa, ninguém segura você, porque se o Senhor quiser te levar para a glória, aleluia, ninguém vai segurar você. Agora se o Senhor disser, eu ainda tenho um plano com você, e você não vai morrer, você pode pegar câncer, com diabetes, com tudo quanto é coisa ruim, com coronavírus, com ebola, com qualquer outro, você não parte daqui, porque Deus não deixa você ir, e acabou. Confiamos no Senhor, pelo amor de Deus, precisamos confiar no Senhor. Confia no, não é para desesperar, é para confiar no Senhor. Porque quando eu perco a fé, endureço o meu coração para que a voz do Espírito
E aí quando eu ouço o Espírito, está endurecido o meu coração. Não consigo amolecer. Outra coisa que faz eu endurecer o coração é a falta de perseverança. O verso 14 vai dizer assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então ele está dizendo, você confiou no princípio, você tem que se apegar a isso até o fim, para que possa ser participante de Cristo. Perseverar. Entra ano e sai ano, a gente precisa continuar perseverando na fé, no Senhor. Não é assim? Vocês não estão casados aí há 13 anos, o Vanderlei, perseverando no casamento. Não é fácil passar 13 anos casado. Tem os irmãos aí com mais de 13 anos, com 20, com 50 anos de casado. Não é não, Germina lá, Luiz, quantos anos de casado? Não é fácil. Você persevera, não é assim? As coisas de Deus é a mesma coisa. Você tem que perseverar, continuar. Começou a buscar o Senhor em oração, não para não, continua. Orai sem cessar, diz a Bíblia. Começou a alegrar o teu coração com Deus, não para não. Alegrai-vos no Senhor, outra vez os digo, alegrai. Perseverança. Por isso, para não endurecer o coração, eu preciso de ter perseverança e disposição para fazer o que tem que fazer. Tem que fazer isso, então tem que ter disposição para fazer isso. Para o Senhor. Esta é a mensagem desta noite. Hoje nós devemos saber que o Espírito Santo está falando conosco. Onde Ele está falando? Está falando de várias formas, pela palavra, pela profecia, está falando pelas circunstâncias, está falando pelas pessoas, o Espírito de Deus está falando. Por isso precisamos estar em sintonia, porque nós precisamos ouvir. Não é porque eu não estou ouvindo que o Espírito não está falando, então o problema está comigo. Eu preciso ouvir. Preciso parar para ouvir. Preciso diminuir os barulhos da minha cabeça para ouvir. Preciso atentar para Deus para ouvir. Preciso estar diante de Deus para ouvir. Preciso estar em sintonia com Deus para ouvir. Preciso ler a palavra para ouvir. Preciso meditar na palavra para ouvir o Espírito falar. E quando ouvir a voz do Espírito, devo obedecer. E não posso endurecer o meu coração. Para que Cristo seja o nosso apóstolo e sumo sacerdote, nós precisamos ouvir a mensagem do apóstolo, que o apóstolo está dizendo. Se hoje ouvirdes a voz, não endureça. O apóstolo está dizendo, precisamos ouvir a voz do apóstolo. E ao ouvir a voz do apóstolo, não podemos endurecer o coração, para que o sumo sacerdote possa nos purificar de todos os nossos pecados. Porque há uma mensagem e há uma ação. A mensagem é a palavra e a ação é a santificação. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Eu não sei se você tem ouvido a voz do Espírito, mas se hoje ouvirdes, não endureçais o vosso coração. E se não ouvirdes, procure ouvir, porque Ele está falando. Ele está falando ao nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Se Deus falou com você nesta palavra esta noite, tem que tomar posição e é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é o mês que vem, é agora. É agora. A posição é agora. Senhor Deus, nós estamos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Sabemos que o Teu Espírito está
falando, esta é a pura verdade. Tu estás falando. Nós não podemos perder a tua voz, não podemos deixar de ouvir a tua voz. Ensina-nos a ouvir a tua voz, a ser sensíveis à tua voz na natureza, tua voz na palavra, tua voz na boca das pessoas, tua voz nas pregações, tua voz na boca das crianças, tua voz na boca dos amigos, tua voz nas circunstâncias da vida. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Não nos deixa tapar os ouvidos, não nos deixa estar tão distraídos com essa vida que percamos a possibilidade de ouvir a tua voz. Não nos deixa estar tão cheios de barulhos na alma que não consigamos ouvir a tua voz. Que a tua voz possa ser falada, mas que ao ouvir a tua voz possamos amolecer o nosso coração diante daquilo que o Senhor quer falar conosco. Não nos deixa endurecer o nosso coração, como fizeram os israelitas no deserto e morreram todos sem entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb adentrou. Ajuda-nos a não seguir este exemplo tão ruim, que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e amolecer a nossa alma, o nosso coração diante de ti. Que a igreja seja guiada pelo teu Espírito, seja sensível ao Espírito, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos